Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Bruno Albuquerque. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula. E hoje o assunto vai ser ortografia, no caso a parte 2. Eu vou continuar a aula do Guedes. E essa aula é muito importante porque esse tipo de questão cai muito no CMF, nos bombeiros, na polícia militar. Então vamos prestar atenção nessa aula, pessoal. Primeiro, a gente vai ter a diferença entre seção com C, seção quando começa com S e seção quando tem um cedilha no lugar desse SS e um S começando. O que cada palavra representa, né? Então, a seção com um S no começo e o SS no meio indica um acontecimento, um tempo de encontro. Isso aqui é bem tranquilo, a gente tem que trabalhar sempre com exemplos, galera. Esse conteúdo de ortografia, a gente tem que fazer muitos exercícios, ver muitos exemplos para o negócio ficar no sangue. Não adianta muito a gente querer decorar a teoria. Então, vamos lá. Chegaremos atrasados à sessão de cinema, ou seja, essa sessão do cinema é um acontecimento, é um encontro, né? Então, aqui ó, hoje a sessão de fotos será no exterior. Essa sessão de fotos é um compromisso, é um acontecimento, né? A sessão de terapia será atrasada. Os senadores reuniram-se em sessão extraordinária, reuniram-se. Se eles se reuniram, era um encontro, um acontecimento, tinha um horário determinado, tinha um tempo de encontro, né? O presidente está a caminho da sessão solene. Estava ansiosa pela primeira sessão de tatuagem. Agora, a gente tem a sessão com S no começo e um cedilha no meio. E aqui, basicamente, é uma subdivisão, é um segmento, é uma parte de algo maior, é uma parte de um todo, né? Então, toda vida que a gente estiver dividindo uma coisa em partes, a gente pode chamar isso de uma seção do todo, né? Então, vamos lá. Exemplos. Vamos publicar a matéria na seção de política, ou seja, tem várias seções e a gente vai publicar exatamente na seção de política. É um segmento, né? Aquela moça trabalha na minha seção, do mesmo jeito, tem várias seções e aquela moça trabalha especificamente na minha seção. Mudei de estado, por isso preciso saber qual a minha seção eleitoral. Existem várias seções eleitorais. Ele quer saber qual é a seção eleitoral dele. É algo determinado, é um segmento, né? Então, vamos continuar. Por favor, poderia me dizer onde é a seção dos livros infantis? Lê somente a seção de esportes. Procure isso na seção dos laticínios. Tinha várias seções. Procure isso justamente na seção dos laticínios. Então, é isso aí, pessoal. Vamos agora para a seção. O que é a seção começando com C e com um SS no meio? É justamente o ato de ceder, de renunciar, de dar para algo, para alguém, né? Então, vamos lá para os exemplos que são mais importantes. O cantor fez a cessão de seus direitos autorais, ou seja, ele cedeu os direitos autorais dele, ele renunciou, ele deu. A cessão do salão reduziu os custos da festa, ou seja, a renúncia do salão, o cedimento do salão reduziu os custos da festa, ou seja, eles não vão usar mais o salão na festa e isso reduziu o custo, né? A ata completava a cessão de quotas da sociedade, ou seja, era justamente porque a sociedade cede as quotas para um grupo determinado de pessoas, né? Então é uma cessão, você está cedendo algo. Credor e devedor nada sabiam sobre a cessão de crédito, ou seja, sobre o ato de ceder um crédito. Por fim, a cessão de exploração foi acordada entre os advogados.
A cessão do material solicitado será feita amanhã pela manhã. O cedimento do material solicitado, eles vão dar o material solicitado para alguém ou para alguma entidade, será feito amanhã de manhã, né? Então, vamos lá para o próximo, pessoal. Basicamente, esse foi a sessão e sessão, e é muito importante e é bem fácil também. É importante vocês saberem essas ideias, tá? Imprescindível, vocês têm que saber isso. E agora vamos para o mas e mais. Qual a diferença, né? O mas é uma conjunção adversativa, vocês não têm que prestar muita atenção nesses termos complicados, conjunção adversativa, e equivale a porém, contudo, entretanto, no entanto. Ou seja, você pode substituir o mas por essas palavras, né? E o mas vai sempre indicar uma contradição. Já o mais, ele geralmente vai se opor ao menos, é o antônimo de menos. Ou seja, ele vai indicar ou intensidade ou quantidade. E nisso a gente pode ver claramente nos exemplos. Eu fui à praia, mas não me sujei de areia, ou seja, uma contradição. Ele foi à praia, mas mesmo assim ele não se sujou de areia, né? O que é normal na praia. Eu quero mais açúcar no meu café, ou seja, ele quer adicionar mais açúcar, é uma ideia de quantidade, ele quer mais quantidade de açúcar, né? João é bem mais gordo do que Ronaldo, ou seja, está indicando em uma intensidade, né? O João é bem mais gordo do que Ronaldo, é uma ideia de intensidade, né? Comi muito, mas mesmo assim não fiquei cheio, outra contradição, né? Mesmo ele comendo muito, ele não ficou cheio. Comi muito, porém não fiquei cheio. Comi muito, entretanto, não fiquei cheio. Comi mais do que devia, né? Você não poderá ir à praia, mas poderá ir ao supermercado. Uma contradição. Mesmo ele não podendo ir para a praia, ele poderá ir ao supermercado. E mais também é bem tranquilo, é só treinar, só exercitar que vai dar tudo certo. Agora a gente vem para os sons do X, que já é um pouco mais complicado, mas vamos lá, vocês têm que ter uma noção disso, não precisa decorar loucamente isso, né? Vocês precisam ter uma noção, certo? Então vamos lá. O X pode ter vários sons. O primeiro deles é o X com som de CS, ou seja, anexo, complexo, reflexo, convexo, ou seja, sempre esse CSzinho vai aparecer. O X também pode aparecer com som de S antes da consoante. Explorar, texto, textual, extrair, extinção. Se você colocasse um S aqui, ó, a escrita da palavra estaria errada, mas a forma de falar seria a mesma, certo? Por isso que ele tem o som de S. Explorar, texto, extremidade, externo. O X também pode ter o som de SS, né? Se a gente trocar esse X daqui por um SS, ortograficamente vai estar errado, mas se a gente falar usando o som de SS, vai dar no mesmo, né? Então, alguns exemplos são auxiliar, próximo, proximidade, máximo e por aí vai, né? O X sem som, que esse é muito interessante, você basicamente pode esquecer que o X está ali e pronunciar só o resto da palavra, ou seja, ó, vamos lá, exceto, excitante. Você pode pular o X, esquece o X. Excesso, exceção, excelente, né? Então, o X também pode ser com som de X normal, né? Que é basicamente o que dá a característica da palavra, da letra X, né? Que é basicamente o que? Lixo, xisto, xadrez, checkmate, xilindró, chita, xícara, abaixo, xingar e por aí vai. X com som de Z, exame, executar, exemplo,
êxito, exibição e exagero. Então, pessoal, tem regras para isso, certo? Tem regras para quando você tem que usar o X com som de Z, o X com som de S, de SS, mas eu não acho que seja algo muito relevante para falar nessa aula. Que nem o Guedes falou na aula dele, que eu escutei, para vocês aprenderem esse tipo de coisa, vocês têm que sempre exercitar. Não adianta decorar regra para tentar usar na hora da prova. Vocês têm que ter noção das regras? Tem. Mas o mais importante é vocês saberem usar. Saberem usar exemplos, olharem muitos exemplos para ir aprendendo, né? Então, quanto mais vocês entrarem em contato, quanto mais vocês lerem, vai ser melhor, né? Então, vamos agora para o C, para o S, para o SS e para o C cedilha. Então, aqui a gente vai ter vários macetes, vários. E vamos passar aqui por alguns deles. O C cedilha e o SS não existem em início de palavras. Isso é regra. Vocês não vão achar alguma palavra que comece com C cedilha ou SS. O C possui som de S em um único caso, precedindo as vogais E e I. Em todos os outros casos, deve-se usar o C cedilha. Exemplo, censura, né? O censura aqui, ele está precedindo ácido, o C está precedindo I. Açafrão, aqui tem um A aqui na frente, então ele não está precedindo essa palavra, essa letra não está precedindo nem o E nem o I, então vai ser um C cedilha aqui, e do mesmo jeito para o resto. Essa regra é muito importante, é uma das mais abrangentes. Se você souber essa regra, você já vai conseguir saber da maioria das palavras aí. Então, vamos lá. Para assumir o som de SS, deve-se colocar o SS entre duas vogais. Isso é tranquilo também. Essa, entre duas vogais, o E e o A. Assado, entre o A e o A. Osso, entre o O e o O. Se a palavra contar com consoante precedida de vogal, nesse caso emprega-se apenas S. Por exemplo, descanso, farsa, remorso. Ou seja, quando o S está precedindo uma vogal e sucedindo uma consoante, ele vai ter, a gente vai empregar o S, né? Que é exatamente o que tem nesses exemplos. No caso dos sufixos de naturalidade, deve-se utilizar o S. Isso aqui é tranquilo também. Quem vem do Paraná é paranaense. A gente vai usar o S aqui, né? Palavras de origem indígena, árabe e africana carregam C cedilha. Por exemplo, miçanga, paçoca, paisandu, muçulmano. Isso aqui é uma regra meio complicada de lembrar, mas é aquela. Tem que olhar muitos exemplos e deixar isso no sangue, né? Usa-se o C cedilha nos substantivos derivados dos verbos ter e torcer. Exemplo, deter, detenção, manter, manutenção, distorcer, distorção. Por aí vai, é sempre essa regrinha. Essa aí é mais tranquila também. Deve ser escrito C cedilha todos os vocábulos que terminam com to ou tor. Canto, canção, exceto, exceção, setor, seção, por aí vai. Emprega-se S nas palavras derivadas de verbos terminados em ender, endir, em erter, erte. Essa também é uma regra mais difícil e é importante saber, mas não precisa decorar, certo? Por exemplo, pretender, pretensão, confundir, confusão, converter, conversão, divertir, diversão. Emprega-se SS nos substantivos terminados em gredir, mitir, ceder e cutir. Por exemplo, progredir, progressão, demitir, demissão, conceder, concessão, discutir, discussão. E tem muitos outros por aí, né?
Agora uma dica muito top, pessoal. Eu sei que são muitos macetes, muitas regras. Então, como eu falei, você não precisa decorar tudo isso. O importante é você saber escrever e saber identificar quando você deve usar o correto e quando você não deve usar o errado, né? Então, o que eu indico para vocês para deixarem todas essas regrinhas no sangue de vocês, ficarem em férias nisso? Peguem o dicionário, certo? Peguem o dicionário e vão caçando as palavras com esse estilo. Por exemplo, você bota lá no A do dicionário, vai caçando as palavras que tem SS, que tem C, que tem C cedilha, né? E quanto mais você for observando essas palavras, vai lendo o significado do dicionário, quanto mais você for observando essas palavras, mais você vai aprender a escrevê-las melhor, né? Então a minha dica é essa: usar o dicionário e ler muito também. Ler é muito importante, pessoal. Tirem um pouquinho do tempo da semana de vocês, do dia, para poder ler um pouco. Quando eu estava na minha época do CMF, eu não lia muito, eu me arrependo disso, né? Eu gostaria de ter lido mais nessa época. E mesmo assim eu ainda li um pouco. Então é muito importante, pessoal. Leiam muito. R e RR agora. Estamos quase chegando ao fim. Esse aqui é bem tranquilo. O R com som de rato, ou seja, esse Rá, né? Esse Rá de rato, deve ser usado quando esse aparecer entre uma consoante e uma vogal, ou quando aparecer no começo da palavra. Exemplos: ratoeira, o R no começo; retificar, o R no começo; e honra, quando o R está aí, né, precedendo uma vogal e sucedendo uma consoante. O RR deve ser utilizado quando esse aparecer entre duas vogais. Exemplos: carro, correr, varrer. E aqui é bem tranquilo. Ó, o carro, ó, o RR está entre o A e o RR está entre o O e o E, o RR está entre o A e o E, né? Então, isso aqui é bem tranquilo. E agora a gente vai para o L e U, no final das palavras, né? Quando é que a gente vai usar o L no final das palavras? Quando é que a gente vai usar o U? Quando a palavra indicar ação, ela sempre terminará com U. Se não indicar ação, terminará com L. A gente tem como exemplos, ó, agiu, beijou, caiu. Beijou é uma ação. Agiu é uma ação. Caiu é uma ação também. Então, sempre vai terminar com U. Legal, sensacional. Legal não é uma ação. Sensacional também não é. Então, vai terminar com L, certo? E o segundo macete é que quando o plural da palavra terminar com IS, ela será terminada com L. E quando o plural da palavra terminar com S, ela será terminada com U, né? Então, basicamente, você tem que pegar uma palavra, pensar em qual é o plural dela e raciocinar aí como é que vai ficar a palavra em si. Por exemplo, vamos pegar a palavra mingau. Qual é o plural de mingau? Mingaus. Então, já que o plural termina com S, né, a palavra será terminada com U. A gente vai escrever mingau. Quando a palavra for legal, por exemplo, ó, o plural de legal é o quê? Legais, não é legaus, né? Isso vocês sabem. A palavra aqui vai terminar com IS, né? Então, já que termina com IS, plural vai terminar com L, certo? Então, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Estudem, o concurso está quase chegando, vai dar tudo certo. Tentem absorver o máximo de conteúdo, que esse é o caminho, beleza? Tudo tranquilo para vocês, espero que fiquem bem. E é isso. Obrigado a todo mundo, tamo junto.